Estudo adicional, linhas de interpretação. Eu sou Elcio Macedo e este é o canal Saldo Extra da lição da Escola Sabatina. Bem, no estudo adicional eu quero colocar aqui alguns pontos de vistas, tanto no meio adventista quanto fora, onde, como eu disse para vocês na lição de terça, que as trombetas elas eram um assunto bem difícil e amplo de ser estudado, que não dava para a gente esgotá-las num dia só. Lembram que eu falei para vocês? Existe essa dificuldade. E essa dificuldade também ela existe num amplo estudo nas questões interpretativas. Porque existe, pelo menos, vamos dizer assim, o caldo grosso no meio adventista, duas linhas de pensamentos. A tradicional, onde entendemos, e eu parto para esse lado, por esse princípio, vou dar as razões minhas, porquê, mas sem ser dogmático, claro, a gente tem que estar sempre estudando, sempre renovando o conhecimento, sempre buscando conhecimento da palavra para chegar realmente à luz daquilo que a palavra quer nos dar. E é claro, eu não poderia deixar de ler um texto bíblico, que o nosso conhecimento principal ele tem que partir da Bíblia. É claro, com alguns auxílios de pensadores, eruditos, estudiosos da palavra, mas sempre buscando auxílio, sabe de quem? Olha aqui, ó. João 16, o verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ok? Então, quem é o agente soberano que vai nos dar a luz sobre qualquer assunto das Escrituras? Em algum momento da história, essas divergências elas vão se converger, elas vão se harmonizar. E nós vamos entender então plenamente a revelação que Jesus Cristo nos deu em toda a sua palavra, especialmente também no livro de Apocalipse. Peço orientação ao Espírito Santo e ele vai conduzir você numa leitura aqui, acolá, como disse Paulo, lê tudo, retende o bem. Pegue várias linhas de interpretação, conheça o outro lado também, tente harmonizar, tente entender o que o outro pensa e chegar num denominador comum. Bom, a linha tradicional da igreja entende que há um paralelo, ou seja, um cumprimento histórico do mesmo período entre as 7 igrejas, 7 selos e as 7 trombetas, ok? Esse é um paralelismo até linguístico muito claro, 7 cartas, 7 selos, 7 trombetas, e entendemos que se trata do mesmo período histórico. Há algumas dificuldades em entender essa cronologia nas 7 trombetas, mas eu disse dificuldades por algumas pequenas coisas, mas que se encaixam mais do que o outro pensamento que corre em nosso meio, talvez menor, mas tem que ser respeitado, tem que ser ouvido e refletido também, que é o pensamento sequencial, onde acontece o cumprimento das 7 cartas, depois vem a sequência cronológica, os 7 selos, depois uma sequência cronológica também, as 7 trombetas, e na sequência cronológica também as 7 pragas, e por fim a volta de Jesus. Entenderam as duas? A primeira tem um pensamento de um cumprimento no mesmo período histórico, cumprindo-se um paralelo histórico. A outra é sequencial. Termina uma, começa a outra, termina uma e começa a outra. Qual a dificuldade de entender a outra, a sequencial? No que tange ao cumprimento. Ela vai ter dificuldade em algumas questões de cumprimento, e aí a gente prefere ficar com a linha tradicional da igreja, onde mesmo com dificuldades com 7 selos é mais plausível, mais razoável, mas eu tenho certeza que com o avanço dos estudos, as pessoas voltadas em conhecer a palavra de Deus, talvez essa luz venha mais à tona, seja de um lado ou do outro. O sábio entenderá. Se lembram? O sábio entenderá, Apocalipse 12, verso 9 e 10. Muito bem. Então, por que ficamos com a linha tradicional?
quando nós vamos para as 7 festas judaicas, nós vamos ver que o princípio vai indicar para esse lado. Então vamos entender. Eu já fiz aulas passadas aí falando sobre as 7 festas judaicas, e você vai se lembrar, se não, procure aí no meu canal, você vai encontrar, sobre as 7 festas judaicas, as quais as 4 primeiras, Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes, estão relacionados com a primeira vinda de Jesus. Na sequência, trombetas, Yom Kippur e tabernáculos ou cabanas estão relacionados com a segunda volta de Jesus. Ou seja, essas 7 festas também cobrem o período histórico. Vocês estão percebendo? Que período histórico? Desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda, começando com a Páscoa, a primeira vinda, e terminando com a festa das cabanas ou tabernáculos, com a segunda vinda de Jesus. Se as 4 primeiras cobrem a primeira volta de Jesus, ela se dá no primeiro século, no começo ou até meados do primeiro século, ok? Tendo isso em pensamento, entendemos que as outras 3 elas continuam no primeiro século e vão até os nossos dias e até a volta de Cristo. Ou seja, estamos vivendo nesse momento o fechamento das 3 últimas festas. E o que as festas das trombetas podem nos indicar com respeito a entender que o paralelismo cronológico das 7 cartas, das 7 selos, das 7 trombetas, elas são mais coerentes? Porque as 7 trombetas, se nós estudarmos, a festa das trombetas, desculpe, se nós estudarmos lá a Torá, em pouco que estudarmos, vamos entender que a festa das trombetas, embora todas as festas tocavam trombetas, ela era específica para anunciar que o juízo estava chegando e que a execução dele seria dada na sequência. Ou seja, preparava o povo para o juízo e o ano novo, que era o encerramento lá com a festa das cabanas, a comemoração do término do juízo, do Yom Kippur. O que isso então nos leva a pensar? Que as 7 trombetas estão relacionadas com o último período histórico agora, antes de acontecer a volta de Jesus, ou seja, a execução final, o juízo que está acontecendo é a volta de Cristo. E essas 7 trombetas estão relacionadas num período histórico que data da primeira vinda de Cristo, quando se encerra o Pentecostes, e ela vem seguindo o primeiro, segundo, terceiro século até os nossos dias, sendo o anúncio da preparação, porque Jesus está voltando, porque ele já veio a primeira vez, prometeu que vai voltar, e agora as festas da trombeta estão anunciando durante todo esse período que ele vai voltar a segunda vez. Ou seja, ela se encaixa melhor nesses períodos. Há umas divergências, por exemplo, no livro de Maxwell, Uma Nova Era segundo as Profecias do Apocalipse. Há uma divergência entre Revelações do Apocalipse de Roy Anderson, e há uma divergência também no livro de Feyerabend, Henry Feyerabend, no Apocalipse verso a verso. Pequenas diferenças que não interferem nesse paralelismo cronológico. Basta a gente raciocinar um pouco mais, buscar mais fontes e tentar encaixá-los, desde ali da primeira vinda de Cristo com a segunda. O que não se encaixaria no paralelismo sequencial. As trombetas perderiam seu sentido ali, tendo esse pensamento. Então as 7 festas, elas são o cunho, a base para entendermos que a linha tradicional é a melhor para a gente seguir e buscar orientação. Repito, não ser dogmático, mas porém buscar cada vez mais, através do Espírito Santo, essa sabedoria para a conclusão e interpretação correta à luz da Palavra de Deus sobre essa temática. Bem, concluindo essa ideia, eu quero agradecer a todos que têm acompanhado o canal. A gente segue aí com os estudos da lição da Escola Sabatina, com a orientação, é claro, sempre a base da Palavra Divina. Um forte abraço e até o próximo estudo.